Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Mais um dia em que o Senhor nos concede o dom da vida, esta oportunidade de estarmos juntos para usufruir da sua revelação, da sua palavra, de usufruir desse entendimento, desse conhecimento que temos, onde temos a oportunidade de estarmos juntos em uma só fé, em uma só comunhão, em um só entendimento e um só conhecimento através da genuína palavra de Deus. E para glorificarmos a Deus, que é o único que é digno de ser adorado. Nesta manhã, entramos com o nosso tema, né? O tema hoje inicial desta manhã é o Antigo e o Novo Pacto, ambos foi testificado com sangue. O texto inicial se encontra lá em Hebreus, capítulo 9. Eu vou ler o versículo 16 e 17 de início. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo o que fez. Então, mas para quê? Para que um testamento venha entrar em vigor, o testador, né, aquela pessoa que o fez, né, tem que morrer. Não deve mais estar entre o familiar ou a quem ele fez esse testamento, a quem ele deixou. Então, o novo pacto e o velho pacto, ambos foram testificados com preço de sangue. O antigo pacto, para vigorar, Deus deu a ordenança a Moisés, e para que esse velho pacto viesse ter esse testamento, para ficar válido, né, vigor, tinha que apresentar um animal, e esse animal tinha que ser morto, e o seu sangue tinha que ser derramado, e o seu sangue tinha que ser, né, como é que eu posso dizer? Testificar aquilo. Então, para o velho pacto ser testificado, teve que ter derramamento de sangue. Então, foram derramados sangue de bodes e de touros, né, para que viesse ser testificado esse testamento, esse velho pacto. As pessoas do velho pacto entendiam perfeitamente o que era esses pactos, o que era esse testamento. Por quê? Porque eram alianças, eram outras alianças que eram postas. Então, eles já tinham passado por várias coisas. Então, Deus deu a Moisés essa ordem, né, de o quê? De fazer essas ordenanças. Então, para que aquele velho pacto viesse ter vigor, então teve que ter um sacrifício, teve que ter derramamento de sangue. Então, foi o que Moisés fez. E no novo pacto, foi o sangue de Jesus. Jesus foi morto, né, foi entregue para a morte, para quê? Para que o seu sangue viesse testificar, viesse deixar válido uma nova aliança, um novo pacto. Então, ambos os dois foram selados, foram levantados, foram ali decretados com sangue. E, como eu falei, eu ia ler o 16 e o 17 de início, eu vou ler agora Hebreus 9, 18 ao 20, para que venhamos entender melhor. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei, a qual Deus, né, tinha ordenado a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de isopo, e aspergiu o próprio livro de todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedecessem. Então, esse aqui, amados, foi o quê? Foi o selamento, né? Foi do antigo pacto. Deus ordenou a Moisés, deu todos os mandamentos, e para quê? Para aquelas ordenanças, para aquele pacto fosse, né, concretizado, né, fosse associado, tinha que ter o quê? Essa selagem, o sangue aspergido de animal. Então, ele matou esses animais, levou suas lãs, levou ramos, né, água, e aspergiu sobre o próprio livro.
né, sobre todas aquelas ordenanças, sobre aquelas pedras a quais Moisés escreveu, que foi determinado o antigo pacto. E para que aquelas pessoas viessem obedecer, tinha que ter esse momento, tinha que ter essa cerimônia, né, para mostrar que um pacto tinha sido o quê? Selado, ordenado. Então, esse povo, né, a partir dessa arpegição de sangue sobre aqueles livros, sobre aquelas pedras, sobre aqueles mandamentos, passou a vigorar a ordenança, passou a vigorar a lei. Então, a lei de Moisés teve o seu início, o seu mandato a partir dali. A partir daquele momento até a nova aliança, até a Jesus também ser sacrificado, ser entregue, essa ordenança vigorou até aí, mas teve o que? Teve uma selagem, teve um derramamento de sangue, né, para que esse pacto fosse erguido. Amados, hoje, né, o povo conhece que o velho pacto começa de Gênesis a Malaquias e o novo pacto de Mateus a Apocalipse. Não, amados. O velho pacto eram essas ordenanças aí, eram o que foi levantado, o que foi feito a cerimônia com sangue, o que foi ali selado. Era isso. O povo judeu não tinha o velho pacto como esses livros hoje que a gente, né, conhece, que vem traduzida, quem vem colocado ali na Bíblia, vem separado o velho pacto e novo Velho Testamento e Novo Testamento. Então, naquela época, os judeus não entendiam dessa forma. Por quê? Porque eles sabiam que Velho, Novo Testamento, Pacto, eram o quê? Eram mudanças, né, de ordenanças. Eles já sabiam isso. Diferente de hoje. Hoje o povo conhece como Velho Testamento de Gênesis a Malaquias. E o Novo de Mateus a Apocalipse. Mas aquele povo já sabia. Então, aquele povo, a partir daquele momento, daquela ação a qual Moisés fez, entendeu que um pacto estava sendo selado, estava sendo levantado naquele momento. E, amados, e aquele povo tinha que obedecer aquelas ordens a partir daquele momento. Ele ordenou que aqueles mandamentos, né, tinham que ser obedecidos por eles, porque eram o quê? Era algo que Deus tinha entregado a Moisés, que Moisés tinha escrito em pedras e selou. Mas aquela aliança teve seus defeitos, porque teve suas falhas. Deus viu que aquele povo estava perecendo por conta da lei. Então teve um novo pacto a ser levantado. Para quê? Para que aquele povo viesse ser resgatado dessa lei e não mais fosse condenado pela lei, mas fosse o quê? Salvo, justificado, né? Pela graça de Deus, que era o quê? Um novo pacto. E lá em João 1,17 diz: pois a lei foi dada por Moisés, foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. É por isso que teve o velho pacto, né? Teve aquela velha aliança, a qual foi dada por intermédio de Moisés, a qual foi selada por sangue de animais, de novilhos e de como ele fala aqui, de novilhos e de bodes, né? Que ele fala lá no versículo 19 do primeiro capítulo que lemos. Então, para que a primeira aliança fosse, né, testificada, fosse decretada, teve esse derramamento de sangue desses animais. Mas a graça, o novo pacto, vinha por quê? Por intermédio de Jesus Cristo. Então, quando Jesus veio, que Jesus foi entregue ao sacrifício, que teve o seu derramamento de sangue, ali também foi o início de um novo pacto. Então, a antiga aliança deixou de vigorar. Por quê? Porque se teve um novo pacto. Jesus trouxe um novo pacto, uma nova aliança. A partir dali teve um novo início, uma nova época, uma nova ordenança. Então, aquele povo já entendia que uma nova aliança estava sendo posta. Por quê? Porque novamente tinha sido derramamento de sangue. Mas hoje não por animais, hoje pelo próprio Deus, né? Jesus Cristo, que derramou seu sangue para uma nova aliança, onde ele trazia a verdade, onde trazia essa graça.
Lá em Lucas 22:20 diz: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então, note que na primeira aliança, Moisés, fez uma cerimônia onde animais foram sacrificados e aquele sangue foi aspergido nos livros e nos demais objetos que estavam na cerimônia. Para quê? Para anunciar, para decretar um pacto, que foi o novo pacto, onde a lei teve o seu vigor. Já aqui, Jesus, na última ceia com seus discípulos, ele anuncia também, ele faz uma apresentação que aquele cálice era o cálice da nova aliança, ou seja, que o seu sangue ia ser derramado, o seu sangue ia ser derramado para que uma nova aliança viesse tomar vigor, que uma nova aliança vinha a ser erguida, que uma nova aliança vinha ter que ser levantada, vinha tomar vigor. E essa aliança ia tomar vigor quando? Quando o seu sangue fosse derramado em favor. Ele fala em favor de vocês. Quem eram esses vocês? Esses vocês aqui a qual Jesus está se referindo era aos discípulos, eram aqueles que estavam à mesa ceando com Jesus, ou seja, na última Páscoa judaica, a qual Jesus participou, a qual ele se ajuntou com os seus discípulos, ele anunciou que o seu sangue, ele fez uma demonstração que aquele vinho, aquele cálice, era o seu sangue e um pedaço de pão, o qual ele demonstrou era o seu corpo. Então, que ele ia ser entregue, seu sangue ia ser derramado em favor de muitos. A favor deles, a favor de vocês. Então, a favor de vocês, o meu sangue vai ser derramado. Mas ele não estava se referindo só àquele povo, só os seus discípulos. Ele estava se referindo derramado em favor dos muitos, dos judeus, aqueles que creram, aqueles que acreditavam que Jesus era o Salvador. Então, ele derramou seu sangue para que aquele velho pacto viesse deixar de vigorar e que uma nova aliança viesse ser posta. Amados, antigamente, esse povo aqui, quando teve essa selagem da primeira aliança do velho pacto, em 7 anos tinha que ser feito isso, em 7 anos tinha que ter esse sacrifício. As tábuas, as quais estavam escritas os mandamentos, eram guardados dentro da Arca da Aliança, as quais em 7 anos tinha que chamar homem, mulher, criança, todos para se reunir em um determinado lugar, para ser apresentado novamente essa cerimônia. Para quê? Para que viesse sempre estar renovando esse pacto. Mas no novo pacto foi totalmente diferente, porque Jesus derramou seu sangue uma vez por todas. Não teve mais esse negócio de 7 anos, um ano em ano, estar fazendo aquela demonstração, tá derramando sangue novamente para que venha sempre memorizar que aquela aliança foi firmada. Não, ele derramou seu sangue uma única vez, uma só vez por todas, foi uma única oferta por toda a vida, para sempre. E os seus mandamentos não foram mais escritos em tábuas, e sim escritos nos nossos corações. Então, hoje sabemos o que cabe a nós fazermos, porque está aqui em nossos corações. Os mandamentos, os quais eram conhecidos como adultério, bebedice, prostituição e entre outros, só se resumiu em um: amará o teu próximo como a ti mesmo. Então, esses mandamentos a quais foram postos por Moisés na antiga aliança não têm mais vigor. O vigor agora que está em nós, que foi escrito nos corações dos eleitos, nos corações do povo, o qual Jesus selou uma nova aliança, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o novo pacto é totalmente diferente do velho pacto. Os dois não se cruzam, mas é por isso que não se pode trazer para o novo pacto ordenanças da antiga aliança, do velho pacto, porque o velho pacto deixou de existir. Uma vez que foi selado um novo pacto, a primeira aliança
desapareceu. A primeira aliança deixou de ter vigor, porque uma nova aliança foi levantada, porque essa aliança também foi firmada com preço de sangue. Foi selado com derramamento de sangue, e agora, com o sangue perfeito, com o sangue da salvação, com o sangue da perfeição, de uma vez por todas. Então não tem mais esse negócio de ter outra aliança, de selar novamente algo. Por quê? Porque aquele testamento teve seu vigor quando o testador morreu. Ou seja, quando Jesus morreu, ele entregou um testamento, ou seja, uma nova aliança, a qual todos os herdeiros tiveram a possibilidade de adquirir essa herança. Amados, é muito difícil hoje, porque as pessoas querem misturar. É como eu falei no início, o velho pacto não é de Gênesis a Malaquias, não. Aí são passagens de acontecimentos que aconteceu durante esse período, para que hoje venhamos ter conhecimento e sabermos o que foi, o que aconteceu naquele pacto. Do mesmo modo, do Novo Testamento, não começa de Gênesis e Apocalipse. Tudo aquilo também são livros, os quais foram escritos para quê? Para que viéssemos ter também o conhecimento da história. Porque, amados, não fomos participantes daquele evento. Não estávamos naquela época. Então, como é, se não tivessem esses livros, essas histórias, esses acontecimentos em livros, para que possamos ter, né, o conhecimento, como é que íamos entender, como é que íamos saber o que aconteceu tanto no velho pacto como no novo pacto? A gente não ia saber de nada, porque não tinha um livro contando os acontecimentos. Mas uma nova aliança foi selada, amado. Hoje não temos que viver o que a Bíblia está ali escrita, porque ali é um livro de acontecimentos que aconteceu. Hoje somos testificados pelo Espírito Santo, então cada um tem sua consciência, cada um tem seus atos, cada um, o Espírito testifica o que deve ou não fazer, porque hoje os mandamentos, as ordenanças, não estão mais em tábuas. A lei de Deus foi escrita, foi selada em nossos corações. Então hoje nós sabemos tudo o que podemos ou não fazer, porque vivemos no fruto do Espírito, temos um Espírito em nós, né, habitando, nos locomovendo, fazendo com que venhamos fazer boas obras, venhamos fazer o bem. Por quê? Porque em nossos corações foi escrito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É por isso que vivemos em amor, é por isso que vivemos regressando nessa graça, nesse conhecimento, porque é esse conhecimento que nos leva a trazer mais amor, é que nos leva a trazer mais, né, a prezar, né, ter mais afeto pelo nosso próximo. Por quê? Porque essa lei está aqui, amados, para sempre em nossos corações. Não há mais novo pacto. O novo pacto foi selado por Cristo Jesus, uma vez por todas, para todos sempre. E todo aquele que recebeu essa graça, que é um eleito, que Deus predestinou antes mesmo de fazer este mundo, é predestinado, é salvo. Você só vai viver, né, reinando em vida, em perfeita vitória. Você vai trazer para o teu dia a dia esses frutos. Você vai entender, você vai, né, saber o que o Espírito Santo está falando com você, o que o Espírito Santo está te testificando, e o que o Espírito Santo está te falando, porque em tudo somos testificados, em tudo somos, né? Por quê? Porque temos o Espírito Santo dentro de nós, temos essa habitação celestial em nós. Temos esse corpo carnal, mas dentro de nós há um Espírito que pertence a Deus, onde temos, né, esses bons frutos, porque fomos selados para quê? Para viver esses frutos, deixando de lado a carnalidade, vivendo esses frutos, vivendo em harmonia, vivendo em amor com os nossos amados irmãos. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais esse momento. Obrigado, Senhor, porque hoje entendemos o que é velho e novo pacto. Sabemos que as duas alianças, ambos foram
foram firmadas com preço de sangue, mas o mais perfeito foi o de Cristo Jesus, o qual selou para sempre uma aliança, a qual hoje temos o conhecimento, temos o entendimento e vivemos pelo Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais esse momento, por mais essa oportunidade de estarmos juntos para usufruir da Tua palavra, usufruir desse momento maravilhoso com os meus amados irmãos. Desde já eu declaro o melhor dia de nossas vidas, na presença de Deus, na segurança e na paz. Amém? Amados, e você que assistiu esse vídeo até aqui, não se esqueça de dar seu like, de compartilhar e de se inscrever no canal para que demais pessoas venham ser alcançadas e esse canal venha crescer cada vez mais. E quando se inscrever, não se esqueça de ativar o sininho para que todas as vezes o YouTube notificar que tem um novo vídeo no canal. Amém, abençoados? Graça e paz.